Sobre oxigenação, para ver se você não está ligado aí e não está entendendo o que está acontecendo para o seu peixe não crescer. E muito boa tarde, você que está chegando aí. Hoje estamos fazendo a live na segunda-feira aqui. O sol está maravilhoso, nublado, mas vamos aguentar. O que aconteceu, Lucas? Aconteceu um acidente e quebrou o nosso suporte aí de celular, né? Então, minha amada foi ver se a gente acha outro suporte. Enquanto isso, vamos aqui falar sobre tilápia. Você que me acompanha aqui quer saber mais sobre tilápia e tem dúvidas, já manda sua pergunta aqui para nós, já vamos respondendo. O que eu posso falar do resumo da semana passada, visitando produtores? Alevino juvenil, começando a incidência de parasitas, né? Então começou a ser um ataque. Que tipo de parasita? Por exemplo, no caso que eu visitei, deu mais ataque de libélula, né? Então estava lá alojado. O produtor chegou a fazer a desverminação e mesmo assim, deixa eu ver, deu 14 a 20 dias após, o alevino ainda já se tornando um juvenil acabou tendo problemas de ataque de libélula. Então você tem que ter um cuidado sobre isso. E você que está chegando aí, verifique como é que está o som, se puder mandar um ok aí com o som, como é que está o som, se está travando, se está tudo bem. Porque a internet, dias nublados, não funciona muito bem. Vai dizendo aí, tá? E você? Tá alojando, teu peixe tá grande, como é que tá a situação aí das suas tilápias aqui? Acabamos fazendo biometria hoje, dando 28 dias, né? E vamos verificar como é que tá. Achou o negócio? E vamos verificar ali como é que tá a situação aí, tá? Só tô verificando aqui o som, como é que tá o som aí, você que tá chegando. Que tá tudo certinho. O pessoal comentou sobre vendas, né? Começou a dificuldade na sua produção, né? Cada dia que passa, o desafio da produção a gente vai. Cada dia que passa. Aí, Tiagão, o som tá bom. Segura aí, cameraman. Fica segurando, ó. Quebrou a pecinha. Aí o suporte ficou ruim aí. Coitado, ele não quer aguentar o repuxo. Pronto, aí. Calma, muita calma nessas horas. Aí, tamo de volta. Tamo de volta. Bonito na fita. Tem que soltar, meu amor. Aí. Agora estamos em casa, né? Estamos em casa. Então, a parte de venda realmente está complicado para todo o Brasil, tá? Então, tá complicado. Infelizmente hoje vai ter eco de areador novamente, tá? Daqui a pouco eu já vou falar sobre a biometria, qual é o resultado que a gente teve. Mas enquanto não digo os resultados, né? Depois também vou postar, né? No caso aí. Qual tanque vocês acham que deu menos crescimento na tilápia, né? Quem me acompanha mais tempo já viu que esse tanque aqui eu fiz uma filmagem à noite, que o tanque aqui do lado, que o peixe estava por cima, boquejando 3 horas da tarde, não era só falta de oxigênio, picos de amônia alto. Então eu já vou dando umas dicas, né? Quais são os tanques que mais sofreram no crescimento. Porque não foi só um dia que aconteceu isso, foram vários dias acontecendo isso. Aí você faz a biometria e fala assim, pô, mas meu peixe está crescendo. Aí, coincidentemente, você trocou a marca de ração, por exemplo. Você fala, nossa, essa ração é ruim, né? Aí você tem que ter muito cuidado na parte, por exemplo, falar assim, não, essa ração não cresce, né? Primeiro você tem que fazer a sua parte, eu sempre digo. Vai ter que manter um oxigênio bom no tanque. Mês de dezembro, né? No caso aqui, no mês de janeiro, já é difícil você conseguir se dar uns calorão. Aqui estava quente e seco. Então ao redor chovendo e aqui não, então também estava dando esse tipo de problema. Por mais que a temperatura não chegou a bater 33 graus, né?
mas o peixe faltou muito oxigênio por causa do clima. No sábado aqui deu uma chuva, né, finalzinho da tarde, e o que aconteceu? Já no domingo já estava um clima totalmente diferente, as tilápias mais famintas, tudo melhor, né? E hoje já está querendo chover e não chove, já começa a dar aquele nublado, já começa a se faltar o oxigênio, já começa a ligar mais a aeradora agora, né? Então você percebe que a tilápia acaba tendo esse tipo de estresse. Mas aí a gente deixa acontecer, a gente já tem essa experiência, a gente já sabe, para mostrar você do canal, né? Por que vale a pena gastar 50 kg de peixe em energia no final do lote, nos últimos 2 meses, para você não ter essa perca, não ter essa perca de crescimento, que acaba também te atrapalhando na parte da conversão alimentar, segurando o lote mais tempo, né? Chegou um tanto bater só 3 gramas dia, né? Para mim isso é muito pouco. 3 gramas dia para mim é uma tristeza, mas aconteceu. Com 15 peixes por metro só me deu 3 gramas dia. Então, como assim só 3 gramas dia, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, tá bom, tá dentro, não é pior, né? Mas para mim é muito pouco. Por quê? Porque um outro tanque também com 15 peixes por metro deu muito mais, deu mais que o dobro. Então não faz sentido. É a quantidade de peixe. Não, é o estresse que o peixe acabou passando ali. E nesse caso ali o tanque 2, né? Então ali acabou o peixe segurando e sofrendo muito. Por quê? Por causa da oxigenação, porque foi cortado toda a renovação dele, no sentido, começou a baixar o tanque, porque o rolamento da bomba tinha estragado, até você arrumar, até você ajeitar as coisas, demora-se um tempo, né? Você produtor sabe como é que é, vai deixando, acontece uma coisa, até você pega e fala assim, agora eu vou fazer, né? Demora um pouquinho, e aí vem a consequência disso aí, né? Então por isso que eu sempre digo a vocês que acompanham no canal, nós nunca vamos mirar por coisa grande, sempre coisas pequenas. Por exemplo, o rolamento de uma bomba é uma coisa grande? Não, é uma coisa pequena. Mas tem que pegar, tirar o tempo, levar, ou você mesmo trocar. No caso ali, levei para eles trocar porque acabei quebrando a ventoinha, né? Na hora de tirar não tem equipamento certo, daí teve que levar, daí tem que esperar eles montar. E foi tudo dando um retardo, né? Foi retardando o ciclo. Então eu irei por uma coisa pequena, grande, enorme, por exemplo, deixei o aerador desligado, não. Foi uma coisa pequena, que saiu da rotina e você não sente no dia a dia. Então na sua piscicultura, quando não atingir resultado, pode ter certeza, você alterou a sua rotina, um detalhe que você fala assim, não é visível na hora, visível na hora da melmetria, aí sim, na hora da melmetria foi visível, daí fala, pô, o peixe não cresceu aqui, né? Nesse um tanque, o que aconteceu para ele não crescer? E daí a gente vai tendo o histórico e a gente vai entendendo o que aconteceu. Vocês entenderam isso aí? E como é que tá os peixes de vocês aí que acompanham o canal da tilápia? Tá tudo bem o peixe aí da tilápia? Quem acompanha o Homem Criar Tilápia, como é que tá? Né? Eu fiquei muito feliz, produtores mandando mensagem, falando, ó, tá entregando peixe, né? Começaram a entregar, média 1,4 kg, tá começando a carregar, tá dando um pequeno alívio, né? E isso mostra ali o mercado da quaresma, talvez começando ou não, e esperamos que ele continue, tá bom, Sam? Então tá bom, que continue assim e mora acima, né? Hoje ninguém vai ter uma pergunta ali para fazer na produção de tilápia, só vou precisar o celular ali para passar os dados. Eu só não consegui fazer a conversão alimentar ainda. Tá no máximo. O brilho está brilhando tudo. Então vamos lá para pequenos detalhes que fazem toda a diferença aí. Bom dia, falta tudo, mas não falta chimarrão do Lucas, kkk. Tudo bem, só demanda travada. É, normal, tá travada, mas tá destravando o freio de mão, né? É que nem quando trava o freio de mão, devagarzinho. O que eu posso falar na parte de travado? Eu não estou ainda preocupado
Eu falo assim, aquele preocupado quer dizer desesperado, porque o meu peixe não está 1,4 kg. A partir do momento que ele chegar perto de 1,4 kg, aí eu começo a ficar mais preocupado, né? Mas aí vem as parcerias, tentar fechar a parceria antes do peixe chegar ali. Mas entendendo o mercado, você entende que o mercado mudou, então agora é peixe de 1,4 kg na nossa região, só peixe grande, 1,5 kg, né? Vai ser primeiro carregado com peixe de 1,2 kg, por exemplo. Então você tem que manter teu peixe ativo, ou seja, você tem que continuar tratando ele para ele continuar crescendo, né? Aí o pessoal fala assim, pô, vai estourar a conversão, Lucas. Aí eu te digo, aqui o meu peixe, deixa eu só falar números reais aqui, fica mais fácil aqui. Aqui o peixe do tanque 2 ali, que ganhou 3 gramas dia, saiu de 500 gramas para 600 gramas, né? Comeu menos ração? Comeu muito menos ração, tá? Não tenha dúvida que comeu pouca ração, só que também não cresceu. Só um exemplo pra você entender. Aí, eu preferia tentar com 700 gramas, ter crescido ali pelo menos 6 gramas dia, 7 gramas dia, né? Imagina o teu peixe com 1 quilo, se ele crescer só 3 gramas dia, isso vai ser prejuízo para você. Daí ele tá de 1 quilo, foi para 1,1 kg. Aí vai demorar mais 4 meses para você pôr 1,4 kg dessa forma que você tratar. E a energia que você gastou? E a energia que eu gastei nesse tanque aqui, né? Gastei muita energia, porque os areadores praticamente não desligam, né? Fica 3 direto, 24 horas ligado, não tem como desligar eles, né? Por causa do clima, e se desligar um pouquinho não adianta, a sonda já entra, já vai ligando, então não tem para que, só se eu fosse forçar, aí já vai subir, já vai boquejar, aí vai causar mais estresse ainda. Então nesses 28 dias que deu, essa mesma energia, ou talvez gastando um pouquinho mais de energia, ia ter ganhado, vamos falar assim, vamos pôr um areador a mais ali, né? Não é o caso esse tanque, né? Não era o caso. Eu ia ter ganhado 3 gramas a mais dia por peixe, né? Aí você começa a fazer essa conta bem simples. Vamos lá. Vezes 100 dividido por 1000, seria 1.500 quilos de peixe a mais, né? Ia ter produzido a mais, um exemplo, né? Por exemplo, o tanque aqui atrás de mim, que eu mostrei em vídeo, ele, a última biometria, tinha dado 9 gramas dia, e hoje ele deu 5,5 gramas dias. Por que, Lucas? Né? Pegar dados reais. Opa, não, tá certo. 1, 2, 3, quarto lá, entendeu? Porque aquele areador ali, esse ali não existia, né? Tava sempre em conserto. Eu arrumava para colocar aqui, ponhava no outro tanque que estava mais baixo o oxigênio, né? E daí acabou acontecendo o seguinte, né? Aqui ficou crítico, né? Aí começou a ficar crítico. Então veja, de sair 9 gramas dia, podia ter continuado, talvez 8, né? E foi para 5,5 por causa de um areador. Porque esse areador aqui faz acho que uma semana ele sempre está ligado, recém. Então daí de repente ele deu uma recuperadinha, né? Ele até ajudou. Mas são aquele detalhe que eu sempre digo para nós, né, no caso. Ele aqui do lado, desligado, né, ou consertando, ele não te incomoda. Você entende? É uma pedrinha que não te incomoda, não vai te incomodar nunca. Na biometria você vê, puta merda, tinha que ter dado mais energia, mais foco naquele areador. Talvez ia estar 6,5 gramas dia, né? Aí como a gente sabe isso? Porque no tanque do lado ali, que é o tanque 4, ele tá pra lá, ele deu 7 gramas dia. E a vez passada, ele também me deu 7 gramas dias. Só conferir aqui certinho para não mentir, que tem muitos tanques. 6,8 ele tinha dado a vez passada e agora continuou dando 7 gramas dias. Ou seja, em 56 dias, ele manteve a média de 7 gramas dias com 15 peixes por metro. Mas lá não falta oxigênio e o peixe não pegamos nenhuma vez o peixe perto do areador. Passava aqui, olhava, ia lá olhar se tinha problema, não tinha, tá? Ele não dá salto de oxigênio alto, mas ele também não baixa, né? Então aí você vê
lá eu tenho um ponto de referência lá, 7 gramas dias por 56 dias, e aqui parou, aqui deu uma quebradinha, né? O que aconteceu? Seca a asa, vamos falar assim, não tem desova, não está fazendo ninho, incidência de macho, tem propriedades, tem muito macho, então você vai, joga tarafo, tem muito peixe magro, então é macho que não come, né? Então tem essa questão também, vamos falar assim, mas tirando essa parte que está tudo igual, que nem aqui, na tarafa a gente vê que tem um outro macho, mas como todos os outros tanques tem, magro, então ele está meio parelho, né? Aqui cresceu menos por causa de um areador a menos ligado. E aí? Essa diferença aí deve ter no mínimo 1 tonelada a menos de peixe produzido, ou seja, 1.000 quilos a menos de peixe produzido aqui. 1.000 quilos de peixe, né? E quantos quilos de peixe custa um areador ligado? $40 quilos de peixe. Você entende a relação? Claro, ele vai comer um pouquinho mais, mas ele vai converter a conversão. Então eu deixei de produzir 1.000 quilos de peixe, porque que acabou economizando 40 quilos de peixe em energia elétrica, vamos falar assim, né? Então essa época do ano é muito complicado, temperatura, essas coisas, tudo bem, né? Mas só para vocês verem como a gente comete muitos erros administrativos da propriedade, que acaba levando isso aí. No caso aí, tinha reserva, põe reserva, queimou, mandou arrumar. O arrumado não durou nem 3 dias, queimou e daí ficou lá, e aí tá em garantia e atrasou tudo, né? E não tinha outro para colocar, né? Então, para você ver, na sua propriedade, tomar esse cuidado também. A parte de areação é muito importante. Aí você fala assim, nossa, eu vejo o produtor, acho muito bom, muito bacana, tá mudando essa parte de colocar a sonda, né? A automação, no caso, assim, que faltou oxigênio líquido, que nem um dia que nem hoje. Provavelmente esses 2 areadores aqui já iam estar ligados, tá? Mas só que eu ponhei no manual lá para não ligar, para não dar tanto eco. Que vai mudando o vento e vai dando mais eco, né? E aí você fala assim, a sonda vai me salvar. Infelizmente a sonda vai te salvar se você tiver areador de chega, né? Se você não tiver areador de chega, vai continuar o mesmo problema. Vai ajudar, com certeza, durante o dia você vai acabar economizando energia, mas à noite vai estar faltando. Então, tem esses desafios para você aí que vai pôr a sonda. Então, tem que ter equipamento também. Então, você vai ter que entender que você vai fazer investimento na sonda, vai entender que vai descobrir que vai acabar tendo que comprar mais areador. Se você tem o oxímetro, você acaba já pegando e medindo, é claro, você já vai pegando que falta areador, né? Que a gente já sabia que faltava areador. Mas quem nunca tem um oxímetro e vai direto para a sonda, aí ele vai se assustar, porque além de investir na sonda, ele vai ter que investir em mais aerador, senão as coisas não vão se pagar, a sonda não vai se pagar, porque você vai faltar oxigênio e a conversão não vai melhorar, tá? Então tem que ter esse cuidado e já preparar recursos para apoiar mais aerador. A sonda vai mostrar para você que você está negligente na parte da oxigenação, tá? Isso que a sonda vai te mostrar, de forma simples, na palma da tua mão, né? Ou não precisando na palma da mão, mas enfim, você vai verificar isso aí, esses detalhes aí. E como é que tá esse Brasilzão grande aí? Tem gente fora do Paraná aí me assistindo? Me fala como é que tá, situações fora do Paraná, pra gente ter notícias do nosso povo amado, querido aqui do Brasil. Sim, tá liberado. Amanhã tá fazendo almoço. E aí? Lucas, então qual foi teu pior tanque nessa última biometria? Meu pior tanque foi o tanque 3 aqui do lado. Esse foi o meu pior tanque, né? Com como é que fala assim? Com as negligências tomadas neles e não atitudes, né? Aí essa semana passada também o produtor acabou ligando para mim. Lucas, eu sou aquele produtor que você sempre fala, né? Que liga quando o peixe está morrendo, não faz nada, e na hora que mora ele faz tudo, né? Ele mesmo sabendo isso, né? Eu achei muito engraçado da parte dele por ele admitir isso, né? E eu também tenho muitas coisas que faço, deixo de fazer, no dia não deu tempo, né? Mas a gente sabe que esse não deu tempo vai custar um certo valor, né? Então você tem que medir
na ponta do lápis, verificar se isso aí não vai dar problema. E se der, você tem que ter a consciência que aquilo lá deu problema, né? Por causa da tua negligência, né? Então no caso dele começou a morrer peixe. E normal nessa época, e é cíclico, né? O clima nessa época, e daí mais o peixe de 1,2 kg, 1,4 kg. Então a densidade, quilos por metro quadrado, está maior, né? A areação às vezes não é suficiente, normal. Aí o produtor que também sou produtor, a gente tem medo, receio de investir em mais areador. E nessa época já às vezes é um pouco mais difícil conseguir a pronta entrega, areadores, né? Porque é a época que mais vende areadores. Aí começa toda aquela cadeia, vai atrasando, né? Ficou 2 semanas faltando oxigênio, ficou 2 semanas o peixe perde o areador. Aí depois vem a biometria, o peixe não cresce tanto e vai dando ciclo negativo. Então essa é a parte mais complicada hoje na produção de tilápia, porque a gente não tem um cronograma, mesmo você sendo integrado, você se projeta para 1 quilo, depende da integradora, 900 gramas, 1 quilo, e vem e a integradora vai atrasando, vai todo o ciclo, todo mundo está na mesma corrente e vai atrasando e vai consumindo-se mais energia. O que eu posso falar para um integrado? Tem que fazer conta. Que tipo de conta? Por exemplo, a integração paga por quilo de peixe e não paga por peixe. Então, por exemplo, se eu entregava com o peixe com 1 quilo, eu tinha uma biomassa total do tanque e me dava tantos reais. Tiago fez a pergunta: melhor peixe para controlar as desovas, jundiá, traíra? Tiago, o que mais funcionou para mim, que a gente percebeu, é lambari logo desde o início. Então aquilo não te atrapalha, né? Então, por exemplo, assim, lá tá com 50 gramas, já mete lambari, tá? Se eu não me engano, era cada 80 tilápia um lambari, tá? E depois não sobrava esse lambari, que o predador acabava comendo muito também, né? Pássaro, essas coisas, né? Se eu não me engano, era cada... uma coisa assim, né? Dourado, mas Santa Catarina dourado vai aguentar também, né? Ele não aguenta o calor. No tanque lá de cima eu ponhei 50 dourado e 100 traíra, tá? Claro, pequenos, né? Na época eu ponhei. Não sei como é que tá a situação lá, mas vejo pouca, como é que eu vou dizer, pouca larva, pouco alivino lá, beirando o tanque assim, né? Você vai beirando o tanque que nem essas horas, uma horário mais quente, você já vê, né? Então parece que dá uma controlada, mas vai aparecer. Então zerar, tipo a desova, principalmente esse peixe mais velho, a reversão tem que ser feita muito bem, e às vezes é só uma fêmea e estoura tudo, né? Uma coisa que a gente percebe aqui, quanto mais adensado, menos desova dá. Então quando você põe 15 peixes por metro, né, ou até mais, percebe que a desova não consegue. Por quê? Porque a própria tilápia, ela também briga entre si, ela acaba brigando entre si, e isso acaba atrapalhando, também não conseguindo fecundar, e uma come o ovo da outra, tá? Porque agora se põe 3 peixes por metro, aí é o lugar que mais a gente visitou propriedades, que acompanhou, que mais desova deu, é pouco peixe por metro. E aí sim, põe lambari. Lucas, pode pôr a lambari, põe traíra, põe dourado, né? E tem anos que você põe e fala assim, não, se controlou, mas na verdade a tilápia não desovou, né? Que a preocupação que eu vejo aqui, por exemplo, que nem ali, tá batendo 900 gramas, se fosse um ano normal, já ia estar carregando, né? 900 gramas, 1,1 kg, ou seja, mês que vem ia carregar. A desova não ia me causar prejuízos grandes. Mas agora, sabendo que às vezes a 1,4 kg, a desova vai me causar prejuízo grande, porque a desova está crescendo, né? Então na tarafa ainda percebo que ela não está conseguindo comer ainda a ração, ainda. Tem só uma e outra que está maior, que daí você vê já ela grande, gordinha, porque está comendo ração, mas as outras dá para ver que está passando fome. Ou seja, a gente trata uma vez e pronto, acabou. Então não tem um trato tão à vontade como se fosse tratar. E o peixe menor, ele não gosta de comer muito cedo também, tá? Você pode observar isso. O peixe menor,
Ele gosta lá para as 10, 11, meio-dia vir com mais apetite, tá? Por causa da atividade dele, ele é mais ativo. E de manhã cedo ele já não gosta muito. Não é que ele não vem, ele vem igual, tá com fome, mas é menos, tá? Então isso que a gente tá percebendo também ali acompanhando, porque ele se joga tarafo você vê, né? E como é muito competitivo, por exemplo, o nosso tilápia, tem muito peixe por metro, isso atrapalha a desova também, né? Porque daí ela tá lá, o boleira lá dos peixes grandes se batendo. E eu acompanhei aqui, acompanho o trato, né? E fico olhando se eu vejo a desova pegando, né? E saindo correndo, né? A gente fala pega e sai correndo. E vê muito pouco, muito pouco. Então acaba retardando ela. Mas como a água está muito adubada, ela vai crescer naturalmente, tá? Então ela vai comendo baro, vai comendo, vai filtrando a água e vai crescendo igual. Vai crescendo magrinha, mas vai crescendo. Lucas, qual o prejuízo de uma desova? Além da aeração, consumir ação, estourar a conversão alimentar, é a parte da oxigenação, tá? A oxigenação é judiada. Ela consome muito oxigênio. Boa tarde, tudo bem? Entrei agora na live. A tilápia tem que estar em que tamanho para pôr dourado ou traíra no tanque? Depende do tamanho do seu dourado. Por exemplo, se a tua tilápia estiver já com 50 gramas, e teu dourado for bem pequeno, vai embora. Mas preferencialmente de 100 gramas, tá? Aí depende do tamanho. Ah, eu quero pôr, porque o dourado menor é mais barato, né? Então você vai acabar ponhando um pouquinho mais, porque tem tempo para ele crescer, né? Aí vai depender a forma que você vai agir. Ou me deu, por exemplo, assim, aconteceu, né? O produtor foi aqui e começou a ver larva, vamos falar assim. Aí ele foi lá, já comprou um dourado maior, pagou mais caro para ela ir lá comer as larvas, entendeu? Então é essa a parte que funciona. Ah, outra coisa da desova, se a lateral e um pouco do fundo já estiver empedrado, eles não conseguem fazer tanta panela, isso também atrapalha, tá? Então, por exemplo, o tanque 4 ali, ele é todo empedrado, ele não vai achar um outro lugarzinho, mas tem muita pedra, e isso atrapalha a tilápia também. Então, por exemplo, o tanque de lona, e quando ele tinha a lona, ele não dava, mas é muito pouco desova, porque não tinha como fuçar, não tinha como fazer um ninho, entendeu? E daí o ovo saía, tá? Boa tarde, quantos tilápias tem por metro quadrado com aerador? Areador? Seria esse aí, aerador? Tilápias por metro quadrado, Arinei, vai depender da tua tecnologia. Então eu tô com 15 peixes por metro aqui, né? E tem com 10 peixes por metro, só para acompanhar. Então, por exemplo, o tanque 4 que eu estava falando, ele está crescendo, está 7 gramas dias, as últimas 2 biometria, ou seja, em 56 dias ele continuou com 7 gramas dias de média. Então vamos ver aonde que ele vai parar, né? Já tive problema com desova, não tenho hoje, uso ela no comércio graças ao bom Lucas. Então tá bom lá, Nath, bora lá. Então, por exemplo, quantos peixes por metro? Vai depender da tua tecnologia. O que é tecnologia? A forma, o manejo que você vai adotar. Hoje tem vários tipos de manejo que você faz em tanque escavado. Não existe certo e errado, tem que ter essa como é que eu vou dizer? Essa consciência. Não existe certo e errado. Um faz de um jeito, um trata 3 vezes por dia, né? Tem produtor que trata 3 vezes por dia e tá tudo bem. Cada um faz do seu jeito. O que eu mais percebo a pergunta que eu faço, se você está tratando 3 vezes por dia e está tendo resultados menores, você percebe que pessoas que tratam 2 vezes por dia têm resultados maiores, melhores, por que você está tratando 3? Não faz sentido. Aí às vezes é uma teimosia tua, né? Então verifica isso aí. Eu trato só 2 vezes por dia, que seria o retrato. Vem tratando pela manhã, trata todos os tanques e depois vai lá e, se comer a tua oração, joga mais um pouco de ração. Pronto, acabou. Então até 8 horas da manhã tem que estar tudo tratado. E está tudo tratado até 8 horas da manhã. O que você faz no final, depois do dia? Só durmo, né, gente? Só durmo. Não, daí a gente faz outras coisas, a gente ajuda outros produtores, né? Qual a média de tempo do areador ligado para fazer a oxigenação? Wesley, então é o seguinte: sem oxímetro, sem fazer uma análise de oxigênio, não tem como, né? Teoricamente, você nunca vai saber exatamente quanto está o oxigênio sem um equipamento, tanto faz qual for uma análise em kit, que é mais demorado e não tão precisa, ou se for um oxímetro de mão, ou se for uma sonda. A sonda é automação.
tem alguma forma de tirar o macho do choco? Na verdade não precisa tirar o macho, entende? O que acontece? A fêmea deposita o ovo e nessa hora que ela deposita o ovo, por exemplo o lambari, ele é muito rápido e agressivo. E ele vai lá e vai comendo o ovo, né? E depende do tamanho do lambari, às vezes ele pode até comer a larva. Quando a larva eclode, ela ainda tem o saco embrionário. E aquele saco embrionário é muita proteína. Então é muito suculento, vamos falar assim, né? Então enquanto ele está carregando esse saco embrionário, geralmente está dentro da boca, da tilápia e tal. Mas acaba escapando. Daí se tiver lambari, tiver agitação, tiver briga, né, acaba liberando, né? Então para você entender essa parte ali, para você entender. Então o lambari é muito agressivo, né? O dourado ele já come maiorzinho mesmo, vai comendo, o bicho é violento, né? E a traíra, eu não sei como é que é a traíra, exatamente como é que ela é muito lateral, muito no raso, né? E aí os predadores geralmente comem muito, né? Aqui, por exemplo, os pássaros, daí, em vez de pegar a tilápia, vai pegando os predadores. Por quê? Porque tá na lateral, ele é muito agressivo, ele tá muito na superfície, o pássaro vai, vai comendo, né? Então isso que a gente percebeu muito da traíra. A traíra gosta de raso, águas mais claras, e fica mais no raso, mais na superfície, né? Então é isso que acontece. Então o lambari, se você não usou ainda, Thiago, pode usar. Mas depois que o peixe, a desova tá grande, aí não tem o que fazer. Aí você vai jogar o quê? Um dourado enorme lá, aí, quando vê ele tá comendo a tilápia. É o que aconteceu um ano aqui. Tinha muita desova, eu peguei e passei um douradinho ali de meio quilo. Passei acho que uns 4, 5 dourados para esse tanque aqui. Sem mentira, eles comeram mais de 1.000 quilos de peixe. É impressionante, o dourado é muito agressivo, né? Depois que vocês não tem até foto, ele é enorme depois. Você fala, nossa, que dourado, acho que chegou a 3 quilos na hora de tirar. Pensa numa cagada violenta que aconteceu. Então foi uma cagada muito grande. Ele não se contentou mais com a desova pequena, ele foi comendo os grandão, né? Então imagina o tanque cheio de peixe, o que ele fez? Ele cresceu virado um capeta, né? Então tem essa parte aí. Mas daí projeção, por exemplo, uma coisa que vocês têm que entender, não estou dizendo que você é linha reta, que não tem como, a natureza é perfeita, ela vai se adaptando. Mas a tilápia, a gente percebia na produção, quando batia 25, 28 graus de temperatura de água, ela fazia a desova, a matriz desovava. Baixava disso, ou dava uma oscilação, um choque, ela já não desovava. E se desovava muito pouco, tá? Então, por exemplo, assim, Lucas, vou passar meu juvenil no inverno, não tem problema nenhum. Você vai passar no inverno, aí você vai poder cuidar, tá? Na saída do inverno, quando começar a esquentar a água, vai começar a surgir uma e outra desova. Mas daí ela não é um problema. Mas vai ser um problema a partir que a água começou a bater 25 graus. Aí todas começam a desovar, que é para desovar se não for feita uma boa reversão, né? Aí você já sabe disso, você pode alojar o seu lambari antes. Então, às vezes já consegue trazer lambari em setembro, você aloja em setembro, né? Mas se você for entregar teu peixe em dezembro, teoricamente não precisaria, porque ela vai começar a fazer a desova, vai não dar muito bem. Quando o peixe começar a te causar prejuízo, você já está entregando. Mas, como a teoria e a prática são coisas muito distintas, que aconteceu esse ano aqui, já era para estar entregando, vai ficar a desova. Aí começa a ter essa parte de preocupação. Aí o que eu faço? Põe mais peixe por metro para controlar. Outra coisa, se a água tiver muito forte o nitrito ou amônia, também atrapalha a desovada, ou seja, se tiver picos de amônia ou nitrito alto, no período que a tilápia desovar, aquela desova, vamos falar assim, não vai vingar todos, mas vai sobrar uma outra larva, então a incidência vai diminuindo. Então tem isso que acontece também, porque quando a gente produzia larva, se dava do azar de poucas horas subir a amônia, subir muito altamente, já moria a larva, começava a morrer larva violentamente. Então às vezes no teu tanque se dá um pico de amônia, um pico de nitrito muito alto por muitos dias e coincidir na hora da desova, que está em larva, começando, aí está com o saco embrionário ainda na larvinha, ela é capaz de morrer, tá? Então essa parte ali para controle de desova.
100% a gente nunca vai ter, tá? Não tem como. O que a gente tem que ter é controle de oxigênio para a nossa tilápia crescer o mais rápido possível, né? Para quando começar a dar o problema você já conseguir entregar. Mas tem mercados, então tem anos que o mercado vai te segurar e tudo. Qual que é a vantagem agora? Nós estamos já falar em fevereiro, né? Fevereiro vai ter mais esses dias de fevereiro, aí março é uma incógnita, tem anos que já fica frio e tem anos que continua um verão de lascar, que o sol é quente, né? Vai depender se chove muito ou não, mas já vai dar uma segurada, então já começa o peixe parar de crescer e vai parar a desovada, né? Então fevereiro, se ficar um pouquinho frio, baixar um pouquinho de temperatura, já para as desovas, né? Das matrizes. Aí se tu tiver uma tilápia de 600 gramas e não conseguir engordar ela, é pepino. É por isso que eu falo que nem isso aqui. Aí se der uma desova nesse aqui e crescer só 3 gramas dia, aí tô morto. Vai passar o inverno inteiro, a desova vai alcançar o peixe gordo, né? Se tiver desova, né? Entendeu? Aí por isso tem que ter esse cuidado ali, né? Na hora de fazer a biometria, viu quando está crescendo e não souber por quê, já investiga, verifica se é areador que precisa, ou no caso é ligar mais tempo ao areador, ou no caso fazer análise de amônio, nitrito, verificar se não está dando picos de amônio e nitrito muitos altos que atrapalham a tua tilápia, para não dar esse BO. Carregar desova no inverno é o maior prejuízo que você vai ter. Isso infelizmente sim. Mas no verão o teu peixe consegue crescer, a desova também cresce, mas depois você elimina ela. Aí depois vai passar 3, 4 meses com a desova. Aí o bicho pega. Então, aí realmente o prejuízo é muito grande. E pepino para você, né? Aí só entregando o peixe para acabar esse pepino. Aí vem aquela questão, né? Por exemplo, teu peixe está lá com 800 gramas, tá no inverno, o peixe não cresce, tem desova, entrega o peixe, faz teu cálculo lá, mas vai pagar menos, por exemplo, né? Pague menos, mas carregue, porque a desova vai consumir muita ração, muito oxigênio, e o teu peixe não consegue crescer no inverno por temperatura, tá? Então por causa disso aí que você tem que, nós temos que estar ligado na calculadora, tá? Tem reflexo aí, mas pelo menos uma vez por dia você tem que pegar a calculadora e verificar, rever teus cálculos, rever, analisar de novo, né? Estou no caminho certo, não estou, para não cometer equívocos e não ter muito prejuízo. Se ter, não ter muito prejuízo, ou verificar se tem prejuízo antes de acontecer ele, porque você vai mudando a rota, tá? Mais perguntas aí, gente? Se tiver mais perguntas, vamos fazendo. Já tá quase 1h aí da tarde aí. E a minha sorte tá nublado, né? Financeiramente não é bom estar nublado, né? Que os areadores estão ligados, né? Mas para fazer a live tá bom a sombrinha, não tô nem suando, né? E aí, alguém vai compartilhar seus resultados ali na live? Como é que é? Já fez a biometria esse mês? O peixe está crescendo, não está crescendo? Estou olhando aqui os dados aqui, ver se tem mais alguma coisa que eu posso compartilhar com vocês aqui, né? Então vocês conseguiram entender que bobear, areador, não dar foco, deixar aquela coisinha empurrando com a barriga, quando ele passa 2 semanas, quando ele já passou 3 semanas, não, vai melhorar, o tempo vai melhorar e não melhora, e aí? O prejuízo vem. Você tem que lembrar que a escolha foi tua de adquirir esse prejuízo. Então tem coisas assim que a gente tem muito controle e a gente tem que ter esse cuidado. Qual é a época que tem a procura maior da tilápia e é a época que falta? Daniel, vai variar de ano para ano. Geralmente, quaresma, vende-se mais quantidade de peixe. Então, iniciando a quaresma, muda-se muito o mercado. Então, não é que o preço do peixe, da tilápia no caso, vai subir, mas a procura. Então, por exemplo, está lá com peixe de 1,4 kg, você desova ele e vai embora, tá? Então, você pode projetar, por exemplo, teu peixe está pronto na quaresma, então depende da região que você está, né? Que nem aqui fica um pouco difícil, mas vamos falar assim,
Hoje já tem caminhos, né? Mas reservando um juvenil, então o cara produtor de juvenil acaba passando o juvenil no inverno, vai pagar um pouco mais caro, mas aí lá em setembro ele vai te entregar, né? Aí vai dar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. Você consegue terminar o peixe em 5 meses pegando um juvenil, porque ele tem um crescimento compensatório, quando ele vai crescer bem, vai abrir, né? Aí você conseguiria entregar na quaresma. Teve anos que a quaresma, o mercado foi horrível, então vai depender muito, mas o consumo aumenta, só que às vezes o mercado, o que é o mercado? O preço, porque dá oferta muito de peixe, então consome-se mais peixe, mas o preço cai, tá? Então isso não tem uma época bem definida. O que você pode fazer? Fazer 2 lotes, repartir tua piscicultura meio a meio. E tem gente que faz um lote só e arrisca. Então um ano bom, um ano ruim, um ano bom e faz a média, tá? O ideal é, para piscicultura, para caixa de piscicultura, você podia ter certo 12 tanques, né? E cada mês entregando. Só que aí vem a crise, aí você estava lá entregando com 900 gramas, cada mês um tanque, só para vocês entenderem. Aí vai para 1,4 kg. Aí atrasou 2 meses, 3 meses. E atrasou toda a sua piscicultura. Aí veio uma bola de neve muito grande. Tá? Água muito verde do tanque é um problema? Ou como o orador ligado não dá problema? Com o tempo a água muda de cor? Reinaldo. Tá, água verde, areador ligado muda de cor. Sim, no caso que nem aqui, né? Aqui às vezes vai ficar um pouco ruim. No caso aqui, ó, tem chafariz, tem 4 chafariz, a mel rei aí, e esse depá aqui. O depá é para circular a água lá por raso, ou seja, os chafariz aqui vão vindo, vão incorporando oxigênio, passa pela corrente e o areador de pá empurra lá no raso. Lá atrás é raso. O que é raso? 1 metro de profundidade, bem lá atrás. Então, só para entender. Olha as minhas rugas. Aí o que acontece? Se eu ponhar os chafariz e seguir a lógica natural das coisas, eu teria que espalhar os 4 chafariz em todo o meu tanque, bem bonitinho, e ligar ele para deixar a água homogênea, abre aspas, né? Deixar tudo incorporando certo. Tanque fundo, o cara liga chafariz e a água continua verde, tá tudo bem, tá? Meus tanques, nessa época do ano, com esse peso que eles estão hoje, eu não consigo decorar os pesos dos tanques, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, tanque 3, 890 gramas, né? Então com 900 gramas, 890, tá. Eu não conseguia mais desligar o areador quando estava espalhado, porque virava uma lama só. Não tem noção, gente. Bateu 600 gramas, ficava 2, 3 dias de chuva, virava uma lama só. O que eu fiz? Falei, parei, fiquei sentada nessa cadeira, tomando chimarrão. Aí eu me chamei de burro. Mas que burro você? Falei, sou burro. Por quê? O que eu estou fazendo? Qual que é o problema? A água estragou? Não, a água não estraga. É nós que estraga a água. O que eu fiz diferente? Por exemplo, assim, até 600 gramas a água estava uma teteia, só um areadorzinho de pá e um chafariz ligado e tudo bem. E aí começava a ligar mais o areador chafariz à noite e começava a desandar. O que ele faz? Ele pega muita sujeira, não é sujeira, não vou falar sujeira para você entender, mas ele joga sólido em suspensão. Esse sólido em suspensão vira uma telinha, como se fosse uma sombrita. E cada vez menos raio solar passa, ou seja, vai diminuindo a incidência do raio solar, vai se diminuindo o crescimento da nossa grama, que seria o fitoplâncton. Então é a mesma coisa você passar uma lona e vai ficar escuro, né? E ela não consegue mais crescer, e ela vai morrendo, né? E vai vindo, a natureza ela é perfeita, cada ambiente proporciona crescimento de alguma coisa e surge outros tipos de algas, né? Às vezes surge outro tipo de alga, ou às vezes não surge alga, mas entra em sólido de suspensão e cria-se um tipo de flocos que gosta desse movimento. E ele entra aí. Aí, meu filho, não produz mais oxigênio nem a pau. Desligou o areador, já caiu o oxigênio, né? É o que aconteceu nesse tanque aqui, né? Tem como recuperar ele? Tem, mas demora, né? Mas voltando ali, então por isso que você vai entender, a água verde não é um problema, a água com fitoplâncton, o que é problema é algas. A alga ela produz muito oxigênio
e à noite consome. O fitoplâncton não, ele sempre vai produzir muito mais oxigênio que ele consome à noite, então ele sempre carrega o seu tanque. A alga ela vai produzir muito oxigênio e de noite consome muito, tá? Pra você entender essa diferença. Então o areador, não é que o areador estraga a água, é a posição dos areadores, isso eu posso falar para você. Hoje eu falo, não é o areador chafariz que estraga a água, é a posição que ele está colocado, estragou a água no meu tanque. E esse ano está uma teteia. Né? Claro, se der 2, 3 dias de chuva, a água ela vai mudando de cor, ela vai querendo ficar turva, mas na hora que sai o sol novamente, a água volta, entendeu? Por quê? Porque daí os areadores já vão se desligando e elas não... Lá atrás, ó, fica uma área que não há agitação, não pega a água do fundo e joga para cima. Então a água ela decanta. Então o que você vai entender? Mesmo que tenha esse areador de pá aqui, ó, ele só pega em pura água e faz o movimento da água, mas é um movimento sutil. Então o solo de suspensão ele vai descendo assim, ó, tranquilamente. E aí que a gente consegue lá atrás começar a ter mudas de fitoplâncton e vai virando e vai crescendo e volta o ciclo, tá? Então seria isso talvez para te falar ali, para entender a parte do areador. Tratar uma aração mais grossa ajuda a dificuldade dos ovos a conseguir comer? Sim, com certeza. A primeira coisa mediante aqui é trocar a aração. Pegar, por exemplo, aqui depende da marca da aração, mas seria tipo a 5 milímetros e para uma 8. Ela vai praticamente dobrar o tamanho, né? Então tem lá a larva, que a gente fala, o próprio alevino, seria 0,8 gramas, naquela fase pequena, ele vai lá querer comer e não vai conseguir, mas ele é um momento que ele filtra e ele cresce, tá? Então a água está adubada, vai continuar a crescer, mas ele não te causa prejuízo na parte de conversão alimentar, ele vai te causando, depende da quantidade, na parte de oxigênio. Então assim, tiver muita desova, vai pôr no areador e fala, nossa, meu, quanto peixe tem a mais ali. Na verdade você está jogando um areador a mais, depende da propriedade, depende do tanque, só para desova. Na hora que você entrega, você fala, meu Deus, né? Absurdo. Então, mas com certeza muda a grossura da aração. Aqui no caso eu tinha pedido uma outra volumetria e o cara me mandou a mesma, acabou não fazendo o que era para ser feito. Aí vai engordar a desova. Depois tem que falar pro cara assim, me manda um desconto agora de tantas toneladas de desova aí, né? Brincando ali. Então ficou claro a parte de areadores? É que, claro, vai depender também do seu tanque, né? A água está vindo zerada de alcalinidade. Entra e sai do código, joga o cal, aumenta e já zera de novo. O que eu faço? Tá, a alcalinidade é uma coisa, a dureza em carbonato, mas eu acredito que você está querendo dizer a dureza em carbonato, né? Então, a dureza em carbonato é o KH. Dudu, né? Dudu, você vai ter que diminuir a entrada de água. Então, você tem que fazer um cálculo de renovação. O que é um cálculo de renovação? Saber quanta água entra por dia. É um cálculo muito simples. Você pega lá um balde, por exemplo, depende da quantidade de água, né? Você pega lá um balde, demorou 20 segundos para encher um balde de 20 litros. Então, cada segundo está dando 1 litro, certo? 60 litros por minuto, faz vezes 60, dá 3.600 litros por hora, aí você faz vezes 24, né? Aí vai chegar um número que agora 3.6 vai ficar, minha cabeça não vai funcionar hoje, é segunda, né? Aí você vê quantos por cento dá de renovação no seu tanque. Vou fazer aqui a calculadora aqui. Vamos lá, 3.600 vezes 24 dá 86 mil litros de água. Você, um exemplo, tá? Nessa medida, tá dando 86 mil litros de água. Daí teu tanque é de 1.000 metros quadrados. Aí calculo que ele seja raso, 1,5 metro de profundidade, tá? Então ele tem 1.500 cúbicos de água, só para você entender. Dividido por 86 vai dar 17 dias, ou seja, né, que deu 17. Então cada 17 dias você fez toda a troca de água, tá? Então você está com uma renovação alta. Eu falo a renovação de 1%. O que é a renovação de 1%? É cada 100 dias trocar toda a água do tanque. Aí você vai começando a entender o que é renovação. Por exemplo, eu não vou me mexer muito aqui, ó. Deixa eu ver. Vocês estão vendo as bagunças aqui, beleza? Está vendo esse tanque aqui? O que eu estou fazendo nele agora? Estou renovando 10%. Mas você fala em não renovar? Não. Eu estou recalcando a água lá do decantador. Então a água vem,
eu ver aqui a câmera. Tá vendo aquele cano lá? Deixa eu ver. Opa. Tá ruim aqui pra mim. Vem desse tanque lá. Vem. Vai aparecer minhas rugas agora. Então vem do decantador, onde é que juntou todas as águas. E daí a bomba recalca. Daí eu tive que trancar ela. Então trancar. Uma coisa muito boa, você mexe com bomba. Tá torto aqui. Você mexe com bomba, você quer, fala assim, diminuir a vazão para não queimar ela ou para forçar menos ela, você tranca a entrada. Então eu só põe um cano, o cano era assim, põe um caninho assim e já resolveu. Aí eu fiz a medida aqui do balde e bateu certinho. Então tá dando 10% de elevação. Mas que tipo de elevação é? É uma água pronta, adubada, não é uma água crua, é uma água que tem dureza em carbonato, tem tudo, tem fitoplano, tem tudo, porque passa pelo decantador. O decantador só faz a decantação do sólido. Lá atrás a bomba pega e suga de novo o fitoplano do seu plano, tá? Para ver se melhora ali. Então essa é a parte de renovação. Então, Lucas, estou fazendo 10% de renovação só nesse tanque, né? Que vai cair para cá e vai para lá, entendeu? Mas se você tem água crua, você vai ter que segurar 1%. Eu já fiz teste de água de 1%, aí você consegue estabilizar. Jogando o cal, você vai jogando o cal, vai demorar umas 2, 3 semanas, vai estabilizar. Aí se chover demais, você já perde também o controle um pouquinho. Aí você vai conseguir manter a dureza alta. Se você tiver uma renovação alta, não tem como, tá? A vertente é dentro do tanque. Aí você vai ter que entregar o lote e ver se consegue canalizar alguma coisa. Um exemplo, né? Vertente é a mina, né, que a água brota. Lucas, como é que eu vou calcular se a mina tá dentro do tanque ali? Não tem como. Tem a saída. Você vai na saída no monte, você vai lá e mede, tá? O que mais a gente pega? É preguiça. Preguiça de fazer o cálculo, de aprender, tá? Hoje o maior desafio nosso é aprender, ou seja, aprender a se movimentar. Quando você tem nitrito no tanque, o que você faz para baixar? Antigamente eu me preocupava bastante, tá, com nitrito, isso eu lembro. Mas depois que eu comecei a usar a bactéria de turbo, eu não me preocupo mais tanto assim, tem crescimento. O que eu comecei a analisar? Por que eu não me preocupo mais tanto? Porque a gente está preso uma ideia e depois que você analisa os dados na prática, você vê que não está dando prejuízo para você. Aí você fala assim, e ainda você descobre que o nitrito alto vai impedir desova, aí você fala, o nitrito tem a parte boa. A parte boa vai controlar a desova, tá? A parte ruim, se acabar a energia, queimar painel, qualquer coisa que te der e desligar os areador, vai morrer o peixe mais rápido. Isso é a parte ruim que começa, né? Mas tem as partes boas. Então eu não me preocupo com o nitrito alto. E eu sei que quando chove demais, ou dá umas oscilações, por exemplo, faltando oxigênio no tanque, o nitrito explode, tá? Como eu resolvo o problema do nitrito? Não resolvo o problema do nitrito. Eu deixo ele acontecer, só que eu deixo mais aerador ligado. Mesmo que tiver oxigênio alto, eu deixo mais aerador ligado se o nitrito tá alto ou amônio. Pronto, o peixe continua a crescer normal, tá? Mas antigamente eu usava o oxigênio em pó, tem que ter percarbonato. Tá? Eu não lembro se é percarbonato de sódio ou de potássio. Vou me confundir agora. Mas é oxitrato, né? O oxigênio em pó. Ele baixava, mas 2, 3 dias subindo, não virava aquela zona, né? Boa tarde, vai deixar a live disponível para ser assistida depois? Cheguei tarde. Eu vou deixar 24 horas no ar essa live aqui, daí. Aí você assiste ela, tá? Então vai fazendo aí. Só vou vendo se tem mais perguntas que parou de virar aqui, tá? Então, a parte de nitrito, amônia alta, né? Então você começa a ter... Tem que ver se causa prejuízo. Depende da técnica, depende do manejo. Por exemplo, uma técnica que vai ferrar com você. Nitrito alto e você desliga o aerador durante o dia. Ferrou com você. Nitrito alto controla a desova, não entendi. Cheguei nesse instante. Sim, porque a qualidade da água fica muito ruim. Da mesma forma que a mata a tilápia, se você desligar os areadores, vai atrapalhar a desova. Tá? Como a gente sabe disso? Porque na hora de produção de larva, se dava um pouquinho de amônio, um pouquinho de nitrito, ela acabava morrendo. Tá? Então no tanque ela vai morrer, mas a natureza ela é perfeita. Então o que acontece? Vai morrer, vamos lá assim, 90% vai sobrar 10%. Não é que não vai ter zero de desova, mas não vai ter desova que te causa prejuízo, né? Amônia alta e nitrito alto.
Só que tem a contramão. Qual a contramão? Você vai gastar mais energia, por exemplo. Se não tivesse nitrito, você pode deixar o aerador mais tempo desligado durante o dia, se tiver oxigênio. Então vai ter essas consequências, né? Então, o melhor é controlar se possível. Mas quando você tem 15 peixes por metro e você ultrapassa de 140 gramas por metro quadrado de tração que você joga no tanque, você perde o controle. Nesse controle de deixar o nitrito baixo, deixar lá 0,25 ou 1 ponto. Então você vai ter uma acelerada assim. Por quê? Oscila muito o oxigênio, tem muita matéria orgânica e vai poucas bactérias para fazer a decomposição, tá? Não, Narco, não vai meter nitrito aí. Deixa o teu tanque equilibrado, deixa desequilibrar. O nitrito desequilibra quando você trata a aeração, né? Forma de oxigênio baixo, você baixar o oxigênio e tratar muito a aeração, vai faltar o oxigênio. Como você sabe disso? Porque, por exemplo, as pessoas não estão ainda ligadas na parte de quanto quilo de oxigênio eu preciso para fazer a decomposição de 1 quilo de aeração, tratado, mais ou menos assim, na forma bem grosseira. Você precisa em torno de 1,5 kg de oxigênio para fazer a decomposição de 1 quilo de aeração que você tratou para tilápia, tá? Essa é a base do cálculo. Aí você vai gastar 1,5 kg de oxigênio, Lucas, mas eu não sei calcular. Aí que tal? O vendedor do equipamento geralmente vai ter uma base que vai dizer, mas não é fixa. Por quê? A temperatura 22 graus, pressão atmosférica X, a altitude do mar 0 ou a 100 metros é uma coisa. A 28 graus, a 480 metros de altitude vai ser outra coisa, entende? Então não existe uma exatamente quantos quilos, tá? Mas você consegue ter uma base. Por isso que hoje eu jamais vou falar que um areador me dá para 2.500 kg de peixe ou 4.000 kg de peixe, porque não é verdade, né? Porque esse cálculo que eles fizeram em quilos de peixe, mas eles podem traduzir em quilos de aeração, porque daí eles vão estar entendendo o jogo que na verdade quem consome oxigênio é a quantidade de aeração. Porque quando mais aeração você coloca, mais o oxigênio vai precisar fazer decomposição, tudo o ciclo. E não é quilo de peixe. Então, que nem eu comentei, comenta aí com as pessoas, fala assim, tá, você tá lá com X quilos de peixe, gordo, tá, que nem esse aqui, precisa estar com 4 aeradores chafariz ligado, então tenho lá 10.000 kg de peixe, vamos falar que é 2.500, mas não sei, né, só falando aqui, é 10.000 kg de peixe, e beleza. E daí eu pego e paro de tratar o peixe. Parei de tratar o peixe no terceiro dia, no segundo dia já em diante, já vou começar a desligar o areador. Durante a noite, só para avisar, durante a noite eu vou desligar o areador. Ué, mas a quantidade de peixe continua a mesma, por que não é por quilo de peixe? Não, não é por quilo de peixe, é pela quantidade de aeração que você põe. Então por isso que falha-se muito, né? Falha muito, porque tem produtor que trata mais peixe, entende? Mais aeração, e tem produtor que trata menos aeração. Então tem produtor que demora às vezes 11 meses, 12 meses para criar o peixe, e às vezes em 6 meses cria, porque você trata a aeração, você dá oportunidade para ele. Então você vai gastar mais energia, entre aspas, mas vai acelerar o peixe, tá? Então essa parte fica a parte de areação. Então tem que ter cuidado na hora de comprar areador diferente da marca, não vai pelos quilos de peixe que não vai bater, tá? Por isso que eu falo, não vai bater, porque daí você está com 1.800 kg de peixe, 10.000 kg de peixe, só que você está tratando muita mais aeração, então vai faltar, e daí? Aí acontece que nem aqui, o peixe para de crescer, mas não, pela quantidade de areador que eu tenho, ele aguenta mais um mês. Então começa assim, causar prejuízo para você, por você se basear numa informação que não vai te ajudar, tá? Só para vocês entenderem. Trabalha em cima da aeração que tu vai ver, vai bater certinho, não tem erro não. Porque daí você vai ver, pô, eu tratei menos essa semana, mesmo dia dublado, você vai ver que vai tratando menos, e daí se tiver um oxigênio, você vai ver que o oxigênio vai começar a subir, porque você tratou menos ração em dias nublados, tá? Então, chegando aí a final de mais uma live, se tiver mais perguntas, vamos fazer para encerrar aí você. Para eu poder tomar o meu chimarrão tranquilo, né? É uma alegria. 33 graus, temperatura ambiente, tomando chimarrão no sol ainda. Gosta de um calorzinho. Gosto nada. Eles vão chamar, vai aqui para Cuiabá para você ver. Nem a pau, não. A gente brinca, né? Cuiabá mais caliente. Meu tanque
Meu tanque tem 1.750 metros quadrados, água zerada, alcalinidade. Quanto preciso renovar? Não entendi. Muito bem, 1% por dia. Não entendi, não entendi. Tem um aerador chafariz, um peixe cada 10 metros quadrados. Cano 100 todo dia renovando. Esse é o problema, tem um cano 100, amigo, renovando. Ó, vou fazer esse cálculo aí, já que você me mandou a pergunta, vamos lá. Pega aí a nota aqui, ó. Vou cantar 1.750. Eu vou chutar ali, tá? Do que é 1,5 metro de média de profundidade, tá? A gente chuta isso aí. Ele pode ser mais fundo, mas pode ser mais básico. Então, teoricamente, cubando o teu tanque, você tem 2.625 cúbicos de água armazenado no seu tanque, tá? 1% faz vezes 1%. Então, você precisaria só colocar 26 cúbicos de água por dia no seu tanque. Aí você vê como é pouca água. Então, você vai pegar 26 mil litros de água, divide por 24 horas. Você só precisaria colocar 1.000 litros de água, 1.083 litros de água por hora naquele tanque seu aí, entendeu? Aí você tem um cano 100, tá? Um cano 100. Quantos renovação você está? Aí você tem que medir essa entrada do cano 100, quanto a água que está dando por hora, pra você ter uma noção. Então, para você manter a dureza alta, não tem como, né? Porque o tanque é pequeno, entrando num cano 100, meu filho, você deve estar no mínimo com 10% de renovação, né? Então, você está com 10% de renovação. Aí é muito, não tem como manter a dureza alta. Você vai jogar o cal e já vai sumir, porque você está trocando água, você está lavando. 10% de renovação, sim, a troca de água em 10 dias. Outra forma de você entender a renovação é quanto tempo demora para encher o tanque. Então você fecha o tanque e conta os dias que ele demorou para encher. Aí você já sabe também a renovação. Ah, demorou 10 dias, então está em 10%. Entendeu? Porque eu quero... Ah, demorou 20. Aí você pega e já está em 5%. Porque 5 vezes 20 dá 100. Entende? Você pega o 100, que é o 100%, e divide o tempo dos dias que ficou. Vai ficar bem legal para você. Então, ó, pega 100, divide, me deu 30 dias. Então, tá com 3%. Entende? Vai demorar, a 1% demoraria praticamente 100 dias. Mas para encher, você pode encher ele em um dia. Isso é ótimo encher rápido, mas depois você tem que cortar essa água. Isso que eu quero dizer aí para você entender. Muito bom aprender, obrigado. Graças, estamos aí para isso. Tô vendo aí. Eu jogando 500 kg de ração por dia, Cíntia. Para 50 mil tilápias, tenho 4 aeradores de pá e chimaia. 10. E 6 chafariz total, 17 CV. Tá. Você pega 500 dividido por 17. Você está trabalhando ali em torno de 30 kg de ração para 1 CV. Depende a temperatura de água e depende dos horários de trato, você vai ver que o peixe se aperta. Depende do dia também, né? Provavelmente você vai se apertar ali, né? Pelo que eu vejo aí. Dando 17 CV. Aí, se tiver oxímetro, seria melhor, tá? Então, por exemplo, essa base de cálculo, aqui você precisaria, assim, teoricamente, 20 CV. Tem 17, então se for o areador do 1,5 CV, você precisaria mais 2 areador lá para ter o crédito. Mas daí assim, o que eu falo para você, Cíntia? O peixe vai dizer para você, na biometria está crescendo, eu vejo ele perto do areador no final do dia, tipo 5 horas da tarde, já vejo ele perto do areador. Você vai começando a verificar, daí você vai ter uma base. Mas Lucas, eu não tenho condições de botar o areador. Não tem problema, só para você ter uma base. Não tem energia elétrica, vai desarmar o quadro geral. Não tem problema, só para você entender que às vezes aí você tem que calcular, né? Que você vai ter que tratar um pouquinho menos o seu peixe, né? Nessa parte ali. Aí você vai automaticamente para tratar menos. Vai chegar um ponto que o peixe não come mais, entendeu? Você tem que tratar mais, ele não come mais e daí ele não cresce mais. Tá? Aí começa lá dando lá 3 gramas dia, 4 gramas dia. Aí você fala, mas o peixe não cresce, o que está acontecendo, né? Falta de oxigenação, tá bom?
Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe todos nós aqui, produtores de tilápia, e também as pessoas que estão aqui. Bora prosperar nessa terra ali divina. Estamos aqui, Deus mandou nós prosperar na água, andar sobre as águas, né? Vamos andar sobre as águas, produzir tilápia. E é isso aí, povo. Muito obrigado, tá? Por ter acompanhado até esse momento. Vou me retirando agora. Curta, compartilha essa live, manda para o seu amigo. 24 horas depois tiramos do ar, tá certo? Porque depois ninguém assiste mais. Um grande abraço para você. Ficou uma dúvida, quer adquirir produtos conosco, quer conhecer Bactéria do Turbo, só mandar uma mensagem para nós. Estamos felizes em atender você. Um grande abraço para vocês e até a próxima.